No vídeo de hoje a gente veio falar sobre coberturas. A Ju já gravou um vídeo falando sobre isso e hoje é a nossa vez de mostrar a nossa visão sobre como é morar em coberturas. Um dos maiores desafios que a gente tem é mostrar os apartamentos quando eles estão vazios. E hoje a gente vai encarar esse desafio e vai mostrar para vocês o que é bacana e o que vocês têm que prestar atenção na hora de procurar uma cobertura grande e de alto padrão. No meu ponto de vista, a coisa boa de se morar numa cobertura, além de você estar parecendo que você está na sua casa e não num apartamento, os principais pontos para mim são a privacidade, a insolação e a vista que a gente tem. A maior característica das coberturas aqui no Campeche é que elas são todas lineares, diferentemente do centro, que a maioria das coberturas são duplex. Aqui elas são lineares, então você tem uma amplitude muito grande. E isso é uma característica que é uma das mais difíceis para a gente mostrar, porque é difícil as pessoas se imaginarem dentro, verem o que cabe e imaginarem os fluxos. Mas isso é uma das características principais que fazem uma boa cobertura, né? Uma das coisas que mais atrai as pessoas nas coberturas é o espaço e a privacidade. Então, são os dois itens principais que você tem que prestar atenção. Lembre-se que o espaço, quanto mais linear, mais amplo, mais interessante é. Algumas coberturas, como as lineares, estão se tornando nas regiões cada vez mais raras, porque para a gente conseguir espaçar a cobertura, a gente precisa de uma laje grande e para ter uma laje grande a gente precisa de bastante terreno. O segundo item é sobre a privacidade e o quão próximo você está dos seus vizinhos. Quando a gente tem uma cobertura linear, muitas vezes a gente tem menos vizinhos e menos pessoas para nos preocupar com as janelas que estão devassadas ou não. Quando a gente estiver falando da parte interna da cobertura, normalmente a sala é integrada direto com a cozinha. E coisas que vocês têm que prestar atenção são como alocar os maiores móveis que a gente tem nesses espaços. 1 é o sofá, 2 a mesa de jantar e 3 quantas paredes ou qual a disposição das paredes que nos permitem colocar armários na cozinha. Uma boa dica é vocês olharem o tamanho de piso como referência. Imóveis de alto padrão normalmente usam pisos maiores, porcelanatos maiores, tamanhos de 60 por 90, e a partir do tamanho do porcelanato você pode mais ou menos tentar imaginar e como você vai fazer para alocar esses dois maiores itens, que é o sofá e a mesa de jantar. Agora eu estou dentro de um corredor. O corredor é um dos espaços do apartamento em qual a gente não quer perder muito tempo. Então, só que é importante prestar atenção no tamanho do corredor. Corredores muito longos criam plantas muito compridas. Então é interessante que o corredor seja curto, ou seja, a gente não perca espaço nele. E olha o tamanho desse corredor da largura. Isso demonstra a generosidade dos espaços do quarto e dos ambientes de circulação. É imprescindível que quando a gente está pensando numa cobertura, para que ela seja bem alinhadinha, a gente pense na vocação daquele imóvel, principalmente quando a gente fala de imóveis de alto padrão. Ou seja, tem algumas características que têm que estar alinhadas e fazer parte daquele imóvel para que ele seja, sim, um bom investimento no futuro. Eu sei que tem todo um emocional muito forte envolvido numa compra de uma cobertura, muitas vezes é a realização de um sonho, às vezes é o último imóvel da vida, mas a gente tem que sempre ter alinhado esses itens e pensar essa compra também como uma forma de investimento. Então, a vocação, esse imóvel, ele tem que ser espaçoso, ele tem que ter a privacidade, se possível ter uma vista desimpedida, uma vista livre. E se a gente está pensando numa cobertura de alto padrão, os itens de acabamento, os itens de fluxo de espaço e circulação são fundamentais. Então, era essa dica que eu queria dar no vídeo, ensinar vocês um pouquinho mais de como olhar a cobertura com os olhares mais técnicos e conseguir acompanhar o que realmente faz uma cobertura especial. O vídeo de hoje eu consegui gravar inteiro numa única cobertura. Essa cobertura fica no Campeche, num empreendimento chamado Oceanique. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa cobertura e os outros produtos, é só acompanhar a gente aqui nos vídeos, deixar seu comentário ou acionar a gente pelas mídias sociais. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.